representante na Câmara Municipal, né, o vereador Rafael Samprônio, né, mais conhecido como Rafa Samprônio, e ele aceitou o nosso convite e está aqui hoje, né, para justamente falar um pouco da sua trajetória de vida, ao vivo. Eu quero que você fale sempre olhando lá para a câmera, né, e dizer para nós aí então a sua trajetória e já de início, né, dar o seu boa noite e já nos responder se você é nascido ou não aqui na cidade de Guarulhos. Maravilha. Primeiramente, boa noite, Dr. Nelson. Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite você que está nos assistindo, nos ouvindo, o público multimídia da Thalito News. Grande abraço ao Nelsinho aí, o representante aí, o dono da emissora. Uma grata oportunidade de estar aqui. E parabenizar o senhor, Dr. Nelson, por esse programa tão importante para a cidade guarulhense. Não só para nós aqui que vivemos Guarulhos de hoje, mas da importância de resgatar a memória da nossa cidade e resgatar a memória de cidadãos que foram realmente importantes aqui para a construção de Guarulhos, né? A gente fala bastante aí de Guarulhos de ontem, isso é importante para nortear o nosso futuro. Só tem futuro quem sabe dar valor ao seu passado. Então é muito bacana fazer parte de um programa que resgata essa identidade do povo guarulhense e não só resgatar, mas traça um paralelo, né, em comparação com o que estamos vivendo no mundo já agora. Então, uma grata oportunidade, viu? Muito bacana. O programa é exatamente isso. Muito bacana. E respondendo a sua pergunta, para você e para o público aqui de casa que nos assiste, eu sou guarulhense, da Gema, nato, nascido e criado em Guarulhos, nunca abandonei a nossa cidade. Então, sou guarulhense e tenho muito orgulho da minha cidade, Nelson. Maravilha. Então vamos falar um pouquinho aí, né, do momento em que você surgiu no mundo. Obviamente, a gente quer saber quem são seus pais, né? A sua irmandade. Fala um pouquinho aí, quando você nasceu, aonde você foi residir, né? E se ainda permanece nessa residência. Sim. Fala um pouquinho para nós aí. Vamos lá. O pessoal aí de casa saber um pouquinho mais do Rafa, antes dele pensar sequer em ser vereador, nem nada do tipo. E também já agradecendo, antes de mais nada, o pessoal que está nos assistindo aí, já estou vendo aqui através do Face aí do Dr. Nelson, Thalito News, pessoal já participando bastante aí, e um abraço para todos aí. Minha história se inicia em 89, Dr. Nelson, só que é impossível falar da minha história sem falar um pouco da trajetória de vida da minha família, né? Sim, fica à vontade. A minha família, assim como grande parte das famílias aqui de Guarulhos e de São Paulo, é constituída de imigrantes, né? Então, nós, originalmente, éramos lá do Paraná e também do interior de São Paulo. Então a minha família, ela se espalhou aí do Paraná, Cornélio Procópio, Londrina, e parte dela também se situou ali na parte do interior, do Oeste Paulista, também no Oeste Paulista, Bernardino de Campos, uma cidade pequenininha, mas muito agradável, Santa Cruz do Rio Pardo, e também a cidade um pouco mais conhecida, que é Ourinhos. Não sei se o senhor conhece ali Ourinhos, né? Passado por Ourinhos. Então, muito bom, pega Castelo e vai embora. Isso. Então, pessoal, a minha vida, né, antes de falar da minha vida propriamente dita, a vida da minha família começou na roça. A gente trabalhou na roça, né? Minha mãe, inclusive, trabalhou na roça. Meu avô e minha avó foram criados na roça. E a gente começou, Nelson, trabalhando em lavouras de café. Né? Então, a nossa história de vida foi sempre de trabalho muito duro, na roça, muito árduo. E meu avô e minha avó se conheceram, trabalhando em lavouras de café, família italiana. O nome deles? Nelson Zamprônio. Meu xará. Nelson Zamprônio. E Emília Cunha Zamprônio. Meu avô Nelson, quando decidiu vir para Guarulhos, na década de 70, começo da década de 70, tomou a decisão. Minha mãe tinha acabado de nascer e eles vieram para Guarulhos só com a roupa do corpo e se situaram ali na rua Conceição de Alagoas, que é no Bom Clima, ao lado da Padaria Real, né? E uma pessoa que ajudou muito meu avô e minha avó nessa época para conseguir a escritura da casa e tudo mais, foi o senhor Alain. Puxa, né? Então, uma pessoa que é muito querida pelos guarulhenses, né? Vereador, muitos anos. É um vereador muito querido, né? Muito querido. E para vocês de casa, né, que hoje a gente passa muito ele era um migrante nordestino e também era tocador de... Sim. Acho que só tocava sanfona, se não me engano, né? Tocava sanfona. É uma pessoa folclórica da nossa cidade. Exatamente. E para quem tá acompanhando a gente, é interessante falar, né, Nelson? Dr. Nelson, porque hoje a política de Guarulhos passa um momento delicado. De Guarulhos não, do Brasil, né? Só que eu acho importante a gente, o jovem, entrar na política e olhar um pouco para trás. Nós temos exemplos
magníficos na cidade de Guarulhos, de políticos que realmente deram suas vidas para melhorar a vida de outras pessoas. Então o seu Alain, né, que posteriormente o Alain Neto acabou sendo vereador aqui da cidade, mas o seu Alain, ele ajudou muito a minha família na questão da escritura da minha casa. Então a minha família se situou ali. O meu avô começou a estudar, propriamente dito, aqui em Guarulhos, no Senai. Então ele se formou no Senai como torneiro mecânico e trabalhou numa empresa que foi muito querida da nossa cidade e ajudou muitas famílias, foi a Barber Green. Meu avô foi torneiro mecânico da Barber Green. E era bem pertinho aqui. Pertinho, né? Ali onde agora tem um condomínio, né, de casas ali, né? A Avenida Barber Green. E uma das primeiras lembranças que eu tenho na minha vida é o meu avô voltando da Barber Green em 92, 93. Muito né? E hoje a Barber Green já não existe mais, mas foi uma empresa muito importante na vida da minha família. Enfim, minha família é de descendência italiana, Dr. Nelson Zampronio, né? Então somos. Aí o senhor também. o senhor é da família dos Vitti, né? Vita e Júcio, que se uniram. O Júcio, Ficaram família essa Vita família, e Júcio. Família importante, maravilhosa aqui da cidade. Então a gente é da Itália e, enfim, então a gente começou na década de 70 aqui em Guarulhos. Posteriormente, fazendo um paralelo aí com essa é a parte da minha mãe, meu pai, ele nasceu em São Paulo, no Tatuapé, mas chegou em Guarulhos com 1 mês de vida. Então ele é guarulhense também, né? Meu avô também é paulistano, mas depois criou raízes aqui em Guarulhos. E é interessante falar que, paralelamente aí à vida da minha mãe, da minha família, meu pai também tem uma história muito bonita. Meu pai, para quem não sabe, ele é o capitão Nilberto do Corpo de Bombeiros, comandou bombeiros aqui em Guarulhos, serviu a cidade e também a corporação por 30 anos, né, aqui. Então, por parte da minha mãe, eu tenho meu avô que foi metalúrgico, a minha mãe que foi professora e é professora, e parte do meu pai, meu avô trabalhou bastante aí em empresas de famílias japonesas. Posteriormente, meu pai se tornou um capitão do Corpo de Bombeiros aqui em Guarulhos também, nunca saiu da cidade, né? Então, essa foi a vivência antes de eu existir, né? E posteriormente, quando eu nasci em 89, outubro de 89, nasci na maternidade do Carlos Chagas. Opa. Minha mãe trabalhava lá no Carlos Chagas, na contabilidade, a gente nasci lá no Carlos Chagas e morei do 0 ano até os 5 anos lá no Bom Clima e depois rodei aí do Bom Clima, morei no Jardim Adriana, depois do Jardim Adriana fui para o Bela Vista. Atualmente eu moro no bairro do Macedo, na frente da Praça das Pedras. E a minha infância, basicamente, o que foi marcada foi uma infância muito difícil. Quando meu pai entrou na polícia e ele decidiu ir para o bombeiro, você faz uma escolha, Dr. Nelson. O bombeiro, ele dá a sua vida para salvar o do próximo. Sim, e é uma instituição muito respeitada. Muito respeitada. Então a minha infância eu vi pouco meu pai. Meu pai focou na carreira dele do bombeiro e o bombeiro ele não tem vida praticamente. E você estuda bastante. Então eu vi meu pai um mês sim, um mês não, uma semana sim, uma semana não. Isso até os meus 10 anos de idade, né? Então eu tive pouco contato com ele, mas tenho muito orgulho porque grande parte da minha vida, né, dos ensinamentos que eu tive, do aprendizado, eu devo ao meu pai. Foi um militar exemplar e também a minha mãe que foi uma professora de artes, muito né? Bom. Então, mais uma coisa em comum, a minha esposa também é professora. Poxa, que bacana. Ela se formou lá na UNG. Maravilha. Bom, então você praticamente cresceu aqui na região aqui do Bom Clima, sim, né? A sua escolaridade também, as escolas foram por ali. Foi aqui. As amizades. Sim. Conta um pouquinho aí dessa sua infância, como é que foi, quais eram as suas atividades escolares, fora as escolares, como é que você via Guarulhos, se você saía muito com a família. Sim. Onde vocês frequentavam? Poxa, bacana. Na parte da infância. Bacana, vou falar isso aí. E antes de mais nada, eu queria só dar um abraço pessoal aqui, vendo bastante gente comentando, Dr. Nelson. A Maria, o Antônio Carlos, a Rita, Francisco, um abraço para todos aí. Muito obrigado pela audiência. Poxa, bacana, fico feliz. Bem, a maior parte da minha vida escolar, eu devo à antiga escola Albert Einstein, que depois se tornou Torricelli em 2000, até 99 era o Albert Einstein, uma escola conhecida aqui de Guarulhos, né? Era uma escola particular. Albert Einstein, né? Primeiro e segundo ano eu estudei em escola pública, a escola que eu estudei chama Pedro Roberto Vag, que é ali no Jardim Adriana, né? E mais conhecida como Barracão, né? E depois eu fui pro Colégio Albert Einstein,
colégio conhecido aqui da cidade, colégio tradicional, que se tornou Colégio Torricelli, né? Não sei como é que está o colégio ultimamente, mas até um tempo atrás eu passei lá, ainda existia. Acho que ainda existe, né? Acho que sim. Ó, o Torricelli existe. Então a minha infância foi nesse colégio, a maior parte da minha infância, e depois da minha adolescência. E meus amigos foram maioria de Guarulhos, e eu pouco deixei a cidade, mais para passear, mas nunca pensei, Nelson, em largar a cidade. Né? A minha veia política, eu devo muito por essa parte aí estudantil. Desde quando me conheço por gente, quando eu comecei a ter a ciência da nossa importância como estudante, eu fui uma pessoa que sempre fui Participou de igreja. Participativa e também muito contestadora, né? Eu sempre contestava. Sim. Isso foi um grande problema entre eu e meu pai, né? Porque meu pai sempre foi um militar e linhador. Meu pai é linhador. Disciplina, né? Sim. E eu não, eu contestava muito, eu queria saber, entender o porquê das questões e a gente teve esse problema. E fui um adolescente rebelde, um aluno um pouco rebelde nos meus 13, 14 anos, até que conheci o Grêmio da escola e entendi posteriormente, né, depois do meu terceiro ano, que essa questão aí de ser uma pessoa de contestar bastante, de querer saber o porquê, de querer argumentar, eu poderia focar na área política, né? Então foi muito importante essa vivência na escola, os amigos, enfim. Quando eu completei 18 anos, terminei o terceiro colegial, completei 18 anos, o normal é de uma pessoa, de um jovem daquela idade, tirar sua carteira de motorista, né? Ele quer dirigir, né? Pressionar as menininhas e tudo mais, enfim. Quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi me filiar a um partido político. Deixei a carteira de motorista para depois. Então, eu devo muito isso à minha vivência estudantil, aos professores que eu tive, porque essa parte de você querer contestar, entender, argumentar, se você for um jovem de boas ideias e querer ajudar a sua cidade, eu acho que você pode e deve participar ativamente da política da cidade. Você não precisa ser um político, enfim, mas tudo que a gente faz na nossa vida, ou que você faz em sociedade, você acaba fazendo política. Você não precisa ser um político de fato para fazer política. Sim,